também os outros painelistas que já podem subir ao palco. A Thaís Suzuki. Vamos, pessoal. Beth, com você. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo discutir temas tão candentes, que envolve tanto a área de TI, a produção mesmo de conhecimento que os empreendedores de TI vêm fazendo, como também olhar para o lado da educação. Então, a nossa mesa tem como tema o empreendedorismo pela educação e nós vamos tentar trabalhar no sentido de olhar não só o empreendedorismo pela educação informal, por aquele modo que cada um vai construindo o seu caminho e buscando aquilo de seu interesse, mas também procurando olhar o que é que a educação tem feito para promover esse empreendedorismo. A educação formal. O que é que a educação formal tem oferecido para promover esse empreendedorismo? E como jovens tão empreendedores, que já estão aí à frente com trabalhos tão interessantes, podem contribuir também para esse empreendedorismo da educação. Não só para o próprio empreendedorismo, mas da educação do nosso país, do desenvolvimento mesmo que o nosso país tem neste momento a oportunidade de construir. Isso está na mão de vocês, né? É a geração de vocês que vai fazer essa construção. A minha geração pode lançar sementes, desafios, e acho que esse é o meu papel aqui. Mas traçar este caminho é o de vocês, né? Então, para mim, assim, é motivo de muita alegria estar aqui neste diálogo com vocês, e nós vamos dividir esta nossa mesa aqui em 3 momentos. No primeiro momento, cada um dos componentes desta mesa vai se apresentar e vai fazer uma breve fala colocando a respeito do seu olhar sobre este tema. No segundo momento, eles vão levantar perguntas uns para os outros e em seguida nós vamos abrir e queremos que seja muito rico de perguntas, sobretudo vindo de vocês. Afinal, falar de empreendedorismo significa falar de participação, de autoria e de sujeitos ativos. Então, nós teremos aqui, né, o desafio de administrar o tempo para que tudo isso possa acontecer nesta mesa. Então, nós vamos começar neste momento com a Thaís Suzuki, que é cofundadora da GEQUIE. Thaís, por favor. Alô? Bom, gente, bom dia. Vocês estão me escutando bem? Está meio baixo. Alô? Obrigada. Bom, gente, eu vou ser breve, né? Como a Beth disse, acho que a ideia é a discussão, é trazer aqui perguntas, questionamentos, mas contar um pouquinho sobre a minha história e como, né, eu fui parar na GIC. Eu tenho 28 anos, eu trabalhei a minha vida inteira com televisão, marketing, mas chegou um momento que eu falei, não é isso que eu quero fazer para a minha vida, eu quero trabalhar como empreendedora. Eu sou muito grata pela educação que tive, meus pais, ninguém fez faculdade, eu fui aí a primeira da minha turma, né, da minha família a conseguir fazer a faculdade, pós-graduação, e eu falei, poxa, quero trabalhar com educação. Aí surgiu o Cláudio Sasaki, que foi o fundador da GIC, né, me convidou. Eu tinha trabalhado com ele numa ONG já de desenvolvimento juvenil, que trabalhava os valores humanos. E aí, quando ele me chamou, eu não consegui resistir, né? Então, rapidinho aqui, qual o grande conceito que está
por trás da Geek. O que a gente acredita, né? A gente acredita que com o advento da tecnologia, tudo mudou. A forma como a gente se comunica, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente troca informações, né? Acho que o evento aqui mostra muito isso, mas que o aprendizado ainda talvez não conseguiu utilizar, a educação ainda não conseguiu utilizar tudo que a tecnologia tem para oferecer. E que tipo de tecnologias são essas? A Geek acredita num ensino, numa educação baseada na adaptação, né? No ensino adaptativo. Então, a gente trouxe aí algoritmos que o Google usa, o Facebook, a Amazon, para ajudar o aluno, ajudar a instituição no processo educativo. E a ideia é, assim como esses sites, né, de perfil, esses sites que vendem produtos, conhecem o perfil do seu usuário, a Geek quer conhecer o perfil de cada aluno. A Geek quer que a escola conheça o perfil de cada um desses alunos. Hoje a gente trabalha já com cerca de quase 5.000 alunos de escolas públicas e a gente está com um projeto beta que vai ser lançado agora para o Brasil todo nesse primeiro semestre, que é um site adaptativo de ensino. A ideia é entender conforme o aluno utiliza a nossa plataforma, entender através de provas, avaliações, qual o perfil desse aluno e, usando essa plataforma, trazer o que é melhor para ele, né? Então, se o aluno, a gente percebe que ele aprende melhor com um vídeo, por que não mostrar uma aula em formato de vídeo? Hoje existem vários produtos aí fora, várias pessoas fazendo muita coisa legal, colocando no YouTube, por que não utilizar esse tipo de material? Se uma pessoa gosta de um infográfico, um resumo, então a ideia é consolidar todo esse tipo de material dentro dessa plataforma. Eu não vou entrar muito aqui no detalhe, acho que agora é mais essa conversa, mas obrigada e estou super animada aqui para participar do painel. Que ótimo, Thaís. Muito obrigada. Bom, então nós vamos agora ouvir a Camila Haddad, né, que é fundadora da startup e da Cinese, né, e também uma grande empreendedora que vai apresentar-se para vocês e colocar um pouquinho das ideias que serão debatidas aqui nessa mesa. Por favor, Camila. Bom, primeiro agradecer pelo convite. Queria também agradecer parte da equipe do Cinese aqui, a Ana, que é o Rafa, e tem mais o Will e a Gi, que são parte da equipe, são tão responsáveis por tudo que está acontecendo na nossa plataforma, ou mais do que eu. Antes de falar, eu queria mostrar um videozinho que mostra um pouco do que é a lógica que está por trás dos valores do Cinese, e eu falo depois um pouquinho mais sobre a plataforma em si. Acho que se puder... Abaixo. Hoje, aprendizado é sinônimo de sentar em fileiras, junto de pessoas iguais a você. De ouvir, sem muitas perguntas. Se adaptar a modelos que já existem e que alguém, em algum ponto da história, criou para nós. Seguir com as coisas como elas são, sem muitos questionamentos. Reproduzir o velho, perpetuar uma realidade pronta, por mais insatisfatória que ela seja. E se aprender fosse sinônimo de inquietude? Viver entre pessoas diferentes, aceitar incondicionalmente o outro, abraçar o diverso, ansiar o novo, descobrir, questionar o que não está bom, imitar o que foi bem feito, remixar, transformar, inventar o mundo em que se quer viver, ser protagonista de cada uma, de toda mudança que se entende necessária para criar uma realidade nova. Aprender de verdade se faz trocando. Experiências, conhecimentos, habilidades, tudo o que se tem para dar, para então receber de volta, na mesma medida. Independente de regras, muros ou barreiras. Onde quer que seja, com todo mundo, o tempo todo. Já perdemos bastante tempo. E se a gente começasse agora? O painel antes da gente estava falando de propriedade intelectual e proteção, marcas e patentes. Acho que a gente vai trazer o ponto um pouco agora
de código aberto, compartilhamento e a lógica do crowd. Como o vídeo trouxe um pouquinho, a gente acha que hoje a educação tradicional é um pouco rígida, ela é conteudista, ela foca em formar pessoas para um mercado que já existe. Então, trazendo um pouquinho da discussão que vai vir no painel, a gente acha que a educação formal hoje não forma empreendedores. São pessoas que são protagonistas e conseguem visionar o que ainda não existe. Elas não se conformam com o mercado pronto. E a gente acha que a lógica do crowd traz um pouco disso. A intenção do crowd learning, que é o conceito que a gente trouxe no vídeo, é trazer o máximo de potencial do saber de todas as pessoas. Então, a gente acha que quanto mais gente compartilhando o que sabe, melhor. Mais a gente traz acesso à educação. E que, para isso, você não precisa de muita barreira nem de muita burocracia, que é o que, normalmente, as instituições tradicionais de ensino trazem. E, falando um pouco do Cinesi, talvez se puder abrir a apresentação, eu vou correr um pouquinho. O controle tá... Acho que eu vou passar um pouquinho a história dos conceitos e só falar um pouquinho do crowd learning. A ideia do crowd learning é a de que qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa em qualquer lugar. E que a aprendizagem tem que ser o mais livre possível. E qualquer um tem tanto o potencial de aprender quanto de ensinar. E que esse processo é contínuo. Quando eu estou aprendendo, eu estou ensinando ao mesmo tempo. O foco é em escolher o que eu quero aprender, então eu estou empreendendo a minha própria educação. Valorizo o processo de troca, então o foco não é o conteúdo, mas a troca entre as pessoas. E a colaboração. Isso tem sido muito potencializado pela tecnologia. Agora, muitos podem ensinar muitos. Não é one-to-many, como é a educação de massa tradicional. Então, a plataforma que a gente tentou construir para trazer esse tipo de conceito do crowd learning é o Cinesi. A ideia é que qualquer usuário pode propor um encontro para falar sobre o que ama, outros usuários interagem, se inscrevem e os encontros acontecem presencialmente, porque a gente acha que a troca pessoal é muito importante. Então, isso é um pouco do passo a passo. Eu faço um perfil, eu posso propor um encontro sobre um tema que eu sei muito bem, posso me inscrever em encontros que já estão acontecendo na minha cidade, interagir com as pessoas, qualificá-las e esse processo começa de novo. Com 6 meses de lançamento, isso é um pouco dos dados que a gente tem. Tem muito encontro diferente acontecendo, que é bem bacana. Aqui tem algumas fotos de tudo que aconteceu. É mais ou menos isso. Queria trazer um pouco. E deixar essa provocação para as pessoas que te move, é isso que importa no nosso próprio aprendizado. Bom, ótimo. O desafio está grande aqui, mas está todo mundo colaborando, né, respeitando aí o tempo máximo para que possam se colocar. Eu agradeço muito as duas meninas, né, que estão aqui à minha direita. Agora nós vamos, então, ouvir os nossos 2 rapazes e vamos, então, começar com o Samir de Oliveira, que é fundador da startup. Por favor, Samir. Bom dia, meu nome é Samir, sou o fundador do Crânio.com e a nossa história da motivação de se fazer uma startup que está envolvida com o pilar da educação, ela não foi simplesmente assim uma ideia fabricada nem nada, ela se mistura com a minha experiência de vida mesmo. Eu nasci numa cidade interior de Minas e sempre fui uma criança muito de rua, né? E eu odiava ter que ir na escola, odiava ter que estudar, né? E estou mexendo hoje com uma startup que um dos pilares principais é a educação. Só que quando você é criança, você não consegue entender muito bem o propósito das coisas, talvez. E eu não gostava de estudar, mas eu amava aprender. Eu adorava construir meu próprio carrinho de rolimã, fazer minha pipa, construir a cabana em árvore, fazer um monte de coisa. Fazia corrida de tampinha, que muita gente não sabe o que é isso hoje em dia. E na escola mesmo eu gostava mais da parte da merenda. Agora, estudei em escola pública grande parte da minha vida no início e tudo. E daí a motivação disso foi quando eu fui avançando na minha vida, fazendo uma reflexão para trás, né?
que é muito fácil, igual o Steve Jobs falou no discurso famoso dele em Stanford, que você consegue ligar os pontos olhando para trás, né? Aí sim você consegue entender como que você agia lá e o motivo de estarmos aqui hoje. Então, por exemplo, eu dividi a apresentação aqui muito rapidamente em 2 pedaços. A parte preta é a parte da razão e a parte branca a parte da criatividade. Então, estudar era chato, decoreba, uma metodologia única para você aprender tudo. E aquilo não você conseguia levar para a criança que aquilo era útil para ela naquele momento. Ou demonstrar para ela que vai ser útil no futuro, mas conseguir ela conquistar naquele momento. Por isso, partilho 100% do que a nossa amiga Suzuki disse no início ali. A metodologia ela tem que ser adaptada à situação. Hoje a gente vive num mundo multimídia e não pode se existir uma única mídia para se ensinar tudo. Então a gente tem que se adequar. Então, seguindo nessa vertente, eu cresci, fiz minha faculdade de administração. Meu apelido na faculdade era autista, porque eu sentava na primeira carteira da faculdade e eu não tinha caderno. Eu ficava só balançando a cabeça assim. Porque eu não gostava de copiar, achava copiar uma atividade burra, porque eu não conseguia prestar atenção e copiar ao mesmo tempo. Eu acho que não consegue fazer isso é mulher, que consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, o homem não consegue. Entendeu? E tinha uma menina do lado que copiava até o espirro do professor. Então, poxa, e a letra é muito mais bonita do que a minha. Eu vou pegar a matéria dela e vou tirar cópia, eu vou ficar prestando atenção. Então, eu fiz a faculdade toda assim, né? Conversava com os professores, explicava para eles que não estava ali para fazer bagunça, estava na primeira carteira. E fiz a faculdade. E daí passou um tempo, eu ficava olhando para minha filha com 6 anos de idade, hoje, 6 para 7, né? Que está no lado da criatividade ali. E ela pega eu dei um iPod para ela, com uma vez que você fala, ela aprende a postar uma foto no Instagram. Aí você fala assim, poxa, como que a gente poderia usar o Instagram para ensinar alguma coisa? Igual você está falando do Orkut, do Facebook, da Google, algoritmos, etc. Como que a gente pode fazer isso? Aí eu fui refletindo, fui passando o tempo. Eu tinha uma empresa, uma fábrica de software, fazia softwares para a web. E belo dia eu falei assim, vou transformar esse valor que é meu, né? Eu costumo falar que a minha startup, até hoje a gente está conquistando, subindo alguns degraus, mas também como a proposta de valor está muito ligada comigo, não me importa, a princípio, um êxito inicial financeiro, né? Hoje preciso, porque eu tenho investidores, mas antes não. Mas aí no início, para poder consolidar essa ideia, eu vendi todo o patrimônio que eu tinha um carro, tirava todo o meu salário e colocava na empresa, chamei 2 amigos para a gente poder montamos um time complementar e montamos o Crânio. O que vem a ser o Crânio? O Crânio é uma startup que tem a missão de tornar o aprendizado algo divertido para a massa a qualquer momento, onde você vai se interagir com a nossa plataforma via web, mobile, Facebook e agora que a gente acabou de lançar na Campus Party junto com a operadora Vivo, via SMS, onde você vai jogar, vai aprender, vai se divertir, vai ganhar pontos e vai trocar por prêmios, aonde você faz um elo do início ao fim, que você compra com a sua inteligência, você compra com a nossa moeda virtual, que é chamada QIs. E o objetivo é engajar o usuário por isso. Para não ficar muito extenso, um vídeo de 30 segundos que mostra. Ele conhece. Esse era o Mó Cabecinha. Belo dia, ele conheceu o Crânio. Começou a se divertir ganhando conhecimento. Ficou cheião de QIs. Conseguiu comprar de tudo com sua própria inteligência. E se tornou nosso primeiro cabeção. Oi, eu sou o Cabeção. E o bizu é o seguinte. Vou contar pra vocês como pode se comprar de tudo com a sua própria inteligência. Você acessa o site www.crânio.com com Q, se cadastra, acessa o menu Meu Crânio, atualiza o seu perfil, encontra seus amigos, interage com eles, escolhe um game, ganha keys. Esses QIs vão para sua conta, aí você acessa o shopping de prêmios, escolhe um de seu interesse e o adquire com seus QIs. Aí você receberá um cupom por e-mail com as orientações da retirada do prêmio. Você vai até o local indicado, entrega o cupom e retira a sua incrível premiação. No caso de ser um prêmio disponível para ser entregue em casa, é só seguir as orientações e aguardar recebê-lo no conforto do lar. Vá, seja um cabeção como eu.
Acesse www.crânio.com e se cadastre agora mesmo. Ou vai querer continuar sendo cabecinha? É isso, gente. Muito obrigado. Oi. Oi, todo mundo me ouve bem? Antes de eu me apresentar, eu não trouxe slide nenhum, vou falar no gogó, no final tem um videozinho também. Eu sou Carlos Souza, eu trabalho no Veduca. Quem conhece o Veduca aqui? Bacana. Cada passo aumenta mais o número de mãos. Ou então, meu nome é Carlos, eu sou engenheiro aeronáutico, me formei no ITA em 2002. Como todo bom engenheiro, eu fui trabalhar em banco de investimento. Depois de um tempo em banco de investimento, fui para a Procter & Gamble, onde eu construí minha carreira em marketing. Só que eu sempre tive um sonho de ter um negócio que não só visasse ao lucro, mas também ajudasse a melhorar um pouquinho a vida das pessoas. E no início do ano passado, eu saí num período sabático, que hoje está na moda, acho que na época não estava. Fui estudar nos Estados Unidos modelos de negócio que estavam explodindo lá, só que ainda não havia chegado no Brasil. E nesses estudos eu encontrei o movimento de Open Courseware. Como vocês conhecem bem, é um movimento que começou com o MIT em 2002, quando eles resolveram filmar e disponibilizar gratuitamente todas as aulas. Eles foram seguidos pelas principais universidades do mundo, então Harvard, Stanford, Yale, Princeton, Berkeley, todos seguiram. Só para vocês terem uma noção, isso começou em 2002, 3 anos mesmo antes do YouTube ser fundado. Então isso é uma coisa que já vem aí há 10 anos, 11 anos agora. E esse movimento foi crescendo no mundo inteiro, só que ainda não havia chegado no Brasil, por 2 motivos. Primeiro, infelizmente nós brasileiros não falamos inglês, só 2% da nossa população fala inglês fluente, a ponto de entender uma aula de direito de Harvard, por exemplo. E o segundo motivo é que as grandes universidades brasileiras ainda não haviam começado a seguir os passos das grandes lá de fora. Eu olhei para isso e falei, olha, é isso aqui que precisa ser feito. Não tem nada parecido no Brasil. O Brasil precisa muito de educação. Eu acho que é por isso que estamos todos nós aqui, porque o Brasil, isso é uma coisa notória, óbvio, o Brasil precisa muito de educação. E esse acaba sendo a raiz de todos os problemas no Brasil. Quando a gente para pensar, ano passado a Apple esteve aqui no Brasil para construir uma fábrica de tablets e não construiu essa fábrica. Por quê? Não achou engenheiro suficiente. Estavam todos no mercado financeiro. Mas enfim, falta mão de obra de qualidade porque falta educação de qualidade. E por causa disso o Brasil não consegue crescer mais de que 5% ao ano. É o maior gargalo para o crescimento do Brasil. E o terceiro motivo, que eu acho que todos aqui tocaram, e eu tenho ele também, nós como empreendedores, quando você decide por uma ideia, resolve fazer aquela ideia, você tem que ter um motivo pessoal muito forte. E eu venho de uma família de professores universitários, eu mesmo dei aula há muito tempo na minha vida. E obviamente também tenho uma ligação muito forte à educação de qualidade. Saí da Procter & Gamble em setembro de 2011 e começamos a trabalhar no Veduca. O propósito do Veduca é democratizar a educação de alta qualidade no Brasil, com videoaulas das melhores universidades do Brasil e do mundo, de graça, em português e contextualizado. Nós somos em 4 sócios, um deles está aqui, o André, o gênio responsável pela tecnologia. Nós temos outros 2, o Marcelo Melahovd, responsável pela parte financeira, e o Eduardo Zancu, que é o nosso PhD, é o nosso professor responsável pela parte de educação. Como a gente gosta de dizer, eu gosto muito de falar disso, para você ter sucesso em qualquer coisa na sua vida, você tem que cercar de pessoas boas. Então, procurei me cercar das melhores pessoas que eu conhecia nas suas áreas, para que a gente colocasse o Veduca no ar e resolvesse um pouquinho a educação no Brasil. O Veduca está no ar desde março do ano passado. Não completou um ano ainda. A gente atingiu 1,3 milhão de visitantes, mais de 5 milhões de page views. Ele já conta com mais de 5 mil aulas de 15 das principais universidades do mundo. Agora, os números que eu mais gosto são os menores. A gente atingiu isso ainda, não tem nem 10% ainda dos cursos em português, mas meu número preferido é 0. A gente atingiu isso com 0 publicidade, 0 investimento em publicidade. O que significa que tem uma demanda muito grande pelo aprendizado no Brasil. Ou seja, nós brasileiros queremos aprender, só faltam opções de qualidade. No Brasil tem 6 milhões de estudantes universitários. É a 5ª maior população de estudantes universitários do mundo. São 18 milhões de profissionais com curso superior. Vocês podem virar para mim e falar, ô Carlos, é muita gente? Não é. Não dá 10% da nossa população. Nos Estados Unidos, 40% da população tem diploma de curso superior, que é uma vergonha para a gente. Na Rússia, 53% dos russos têm diploma superior.
Entre as 200 principais universidades do mundo, só tem uma brasileira, é a USP. Nós estamos aqui para falar de educação, acho que eu já me apresentei, já falei demais aqui. E para fechar, eu queria deixar uma mensagem. A educação está passando por uma revolução muito grande graças à tecnologia. Essa é a oportunidade que nós brasileiros temos de resolver um atraso educacional histórico, gigantesco. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, agarrar, e todos nós aqui, juntos, nos unirmos para melhorar um pouquinho esse que é o maior problema do Brasil. Para fechar, vamos colocar um videozinho da nossa nova plataforma que está para lançar. Olha lá. Gostaram? Cadastra lá, veduca.com.br/Beto. Valeu, gente. Bom, muito bom, né? Também para nós, educadores, acho que vocês trazem uma série de desafios. Entretanto, para avançarmos nessa discussão, acho que é muito interessante pensarmos que não basta fazermos coisas para a educação, né? É fazermos com a educação. Quer dizer, o que é que a nossa educação precisa, o que é que ela quer, e como é que nós podemos caminhar juntos com quem faz a educação, desde quem está na sala de aula, professor, alunos, até os níveis mais elevados e maiores aí da gestão de políticas públicas, inclusive do nosso país. Por quê? O que nós tendemos a fazer, principalmente quando estamos em posição dentro aí do sistema de políticas públicas, é buscar alguma solução que possa ajudar a dar conta do problema rapidamente. E não tem resposta única para o nosso país. Nada do que nós apresentamos aqui serve para todas as situações, mas podem servir para muitas situações. Então, estas soluções em cada contexto têm que ser encontrado junto com aquelas pessoas que participam daquele contexto. Ou seja, ajudar a criar o empreendedorismo em cada contexto. Esta é, acho que, a ideia que pode nos acompanhar em nossa militância no dia a dia. E aí nós temos assim uma série de concepções e de trabalhos que vêm também, ideias sobretudo, que vêm nos ajudando a pensar concretamente no que fazer. Então há algumas ideias muito interessantes que saem aqui deste ambiente maravilhoso, que é como podemos ajudar a criar atividades sem estruturas organizacionais rígidas, ou seja, romper com as organizações.
como ajudar a organizar, porque a educação se desenvolve por meio da organização, mas sem estruturas organizacionais rígidas. E isso dá para tirar esta vivência, dá para tirar da vivência nas redes. As redes nos propiciam trabalhos desse tipo. Agora, como ações concretas podem ser desenvolvidas nesta direção? E aí nós trazemos aqui para compartilhar com vocês as ideias que foram trabalhadas muito antes de falarmos nestas redes maravilhosas entre pessoas que se estruturam, se ligam por meio das tecnologias digitais, que são as ideias já tão conhecidas por todos nós de Paulo Freire, da autoria, do respeito ao aluno, do respeito ao outro e da produção conjunta mesmo de soluções para os problemas concretos que vivemos em nosso país. Então, acho que esta ideia perpassa tudo que estamos colocando aqui, com pessoas tão cheias de vontade, trazendo propostas maravilhosas e que tem que ir para cada contexto, para ser reconstruída, para atender as necessidades e os interesses realmente emergentes nessas situações. Então, fica esta questão para cada um fazer um comentário muito rápido e colocar também alguma questão que queira para os parceiros. Cada um agora terá 3 minutinhos para se posicionar e em seguida nós queremos ouvir muitas questões vindas de vocês. Obrigada. Quem quer começar? Posso começar eu? Pode. Tá, eu acho que você colocou alguns pontos que são importantes. Primeiro, você tocou nesse primeiro ponto a respeito das políticas públicas. E eu acho que todos nós que estamos aqui, e todos que estão aí ouvindo esse debate, empreendedores, acho que a gente escolheu pegar um grande problema, se não o maior problema no Brasil, para tentar ajudar a resolver sem necessariamente estar preso com aquela, isso é responsabilidade do governo ou isso é responsabilidade de políticas públicas, e a gente tem que ficar sentado, parado, esperando que o governo faça alguma coisa. Como, de quem é a culpa? Não sei de quem é a culpa, o que me interessa é de quem é a responsabilidade. Então, se nós podemos fazer alguma coisa para melhorar, então a responsabilidade ela é nossa, sim. Então eu acho que dentro da sua questão, acho que você tocou nesse ponto da política pública, e o que é interessante, né? Nós estamos há 1 ano trabalhando no Veduca, já atingimos alguns resultados, como eu te falei, e o que é bacana é que você consegue inspirar. Amanhã nós estamos indo para Brasília, o Sasaki está em Brasília agora, ou seja, nós começamos as coisas sem esperar nada das políticas públicas, e de repente nós estamos inspirando eles. Isso é uma coisa que tem muito a ver com o empreendedorismo, acho que é uma coisa muito legal de todos os empreendedores que têm aquela capacidade de ver um problema e, mais do que um problema, identificar uma oportunidade, ver aonde tem algo que pode ser melhorado e trabalhar para melhorar. E a educação, acho que é um dos problemas que mais estava necessário de mudança, né? Era uma das áreas necessárias de mudança. E agora é como se fosse a coqueluche do momento, né? Nós tivemos agora em setembro, lá no Vale do Silício, lá no TechCrunch Disrupt, e a grande sensação no momento, depois de terem sido as startups de redes sociais, depois de terem sido as startups de e-commerce, depois de terem sido as startups de compras coletivas, depois de terem sido vários tipos de startups, a grande coisa no momento lá agora são as startups de educação, ou seja, é o mundo inteiro olhando para as grandes oportunidades que existem, não esperando posições das políticas públicas, mas sim tomando ação, tomando a frente e liderando nós. Então acho que é assim que eu vejo a sua questão, é assim que eu comento. Então, o mundo está olhando para essas questões. Entretanto, isto costuma ser feito a partir do currículo que existe hoje na educação em qualquer nível. E certamente toda esta nova forma de trabalhar de vocês traz um grande desafio, que é a abertura do currículo. E aí o nosso grupo vem trabalhando nesta direção e discutindo o que é o web currículo. Porque é outro currículo, é o currículo que incorpora as funcionalidades e possibilidades que as tecnologias digitais trazem.
no sentido da autoria, da participação, do trabalho colaborativo, como vocês apresentaram. Isso é complicado. E olhar para esses trabalhos e essas produções nos traz novas reflexões. Você quer falar? Seguindo o que o colega, que o Carlos falou aqui sobre a questão de você passar para o poder público a responsabilidade e tudo, não quero ficar chato, mas vou voltar numa questão pessoal, que, por exemplo, quando a gente foi selecionar a escola da minha filha, a maioria dos pais, como eu vejo numa forma de censo, terceiriza a educação do filho para a escola. Sendo que quando você pergunta para ele qual que é a coisa mais importante que tem na tua vida, aí ele fala, é meu filho. Então a coisa mais importante que ele tem, ele terceiriza. E o que isso tem totalmente congruência com o que o Carlos disse? Aquilo que é importante para você, não transfere a responsabilidade para os outros, não transfere para o governo. Pega você e faz. Depois que tiver feito, aí o governo vai vir atrás e te dar os parabéns. E se não der também, PT saudações, fizemos. Entendeu? E estamos aí somando. Hoje pela manhã, eu ainda postei nas redes sociais que eu, novo ainda, com 20 e poucos anos ainda, eu comecei a trabalhar naquilo que eu gostava de trabalhar, que era com tecnologia, com internet. E agora, eu, assim, com um ano de trabalho muito dentro do crânio, ficando em São Paulo direto, deixando família em interior de Minas, etc., eu falei o seguinte, você trabalhar naquilo que você gosta é muito bom. Agora, você conseguir pegar um sonho e tornar aquilo realidade e ainda ajudar as pessoas com aquele sonho seu, entendeu? Aí realmente é só a pessoa que está ali próximo da gente, da nossa equipe, que sente satisfação nisso. Então a gente não deve terceirizar a educação, não deve colocar na mão de governo, a gente deve fazer, executar. Entendeu? Não foque em escrever um livro, não foque em ler um livro. Foque em criar a história que as pessoas vão escrever e vão ler depois. Queria construir aqui um pouco em cima de pontos que todo mundo comentou. Acho que está meio baixo aí. Estão me ouvindo? Queria construir um pouquinho nos pontos que todo mundo comentou. Eu acho que primeiro que a Beth falou que não existe a solução, é um conjunto de soluções que se adaptam a situações diversas. E acho que queria voltar um pouco no problema, porque a gente fala da solução, mas não fala para o problema. A gente fala educação é o problema no Brasil, mas qual é o problema? O problema é acesso ou o problema é o modelo? Porque a gente corre o risco de usar a tecnologia para replicar a educação como ela existe hoje. E você falou de Paulo Freire, isso é muito perigoso. Se a gente acha que o problema é só chegar em mais pessoas, aí a gente tem que voltar um ponto atrás e entender se é esse modelo de educação que a gente quer replicar mesmo. Que é o que todo mundo falou aqui de protagonismo, de não esperar poder público, de não terceirizar a educação. Então, a gente tem que pensar numa educação mais participativa, mais colaborativa, que envolva pais, comunidade, e que as pessoas sejam protagonistas da própria educação. Porque como eu posso esperar que, quando eu saio da universidade, eu vou empreender e correr atrás do que eu quero, se em todo o processo me falaram o que eu tenho que aprender, como que eu tenho que fazer, que nota eu tenho que tirar, que matérias são importantes, o que dá dinheiro, o que não dá dinheiro. Então, acho que repensar o problema para depois chegar nas soluções. E esse mix de tudo o que a gente está tentando fazer são formas de trazer mais liberdade para as pessoas de serem protagonistas da própria educação e mais para frente serem protagonistas da própria vida. Bom, só complementando, né, o que todo mundo colocou, eu comentei um pouquinho antes de começar o painel para a Beth que eu tive uma conversa com uma diretora de uma escola, foi até em dezembro, no final do ano passado, e ela já tinha 70 anos, falou que não queria se aposentar. E ela falou assim, olha aqui, né, Thaís, essa nossa conversa. Eu tenho 70 anos, você começou com educação agora, a minha vida inteira foi baseada em educação. E se você parar para pensar como é o modelo de educação hoje aqui nas escolas, é um modelo do século XIX sendo aplicado por pessoas do século XX para ensinar jovens do século XXI. Eu acho que isso marcou muito, né? Eu saí da reunião super pensativa e falei, nossa, tem toda a razão. E puxando um pouco isso que a Camila falou sobre você se questionar, ter esse espírito empreendedor, o Kahn uma vez falou uma frase que, né, você passa a vida inteira sentado numa escola, ouvindo um professor, tendo que seguir todas aquelas regras para aprender, e de repente você chega numa empresa, você é cobrado de ser criativo, inovador, né, de trazer novas experiências, novas metodologias,
sendo que durante todo o período escolar, acadêmico, na universidade, às vezes a gente não tem tanto, a faísca para a gente se questionar, ela não é tão forte, né? Então, eu acho que todos nós aqui trazemos muito isso, de questionar e tentar, não sei, mudar o sistema, quem sabe a gente consiga, através de todas essas parcerias, mas aumentar essa faísca, fazer, né, o pessoal se questionar mais e ir atrás desse espírito empreendedor. Bom, agora então nós vamos para o terceiro momento, onde nós gostaríamos de ouvir as questões que vocês têm a trazer para este grupo que está aqui, que nos trouxe assim, exemplos muito interessantes do que vem fazendo nesse sentido de empreendedorismo pela educação, para a educação e com a educação, que é o que nós esperamos atingir, fazer juntos mesmo, né? Então, quem é que quer se colocar? Por favor, você quer falar no microfone para que todos possam ouvir? Tá bom. Oi, meu nome é Débora, eu sou repórter da revista Educação. E o que eu achei interessante de ver aqui é que nenhum de vocês, apesar de estar fazendo empreendimentos em educação, ninguém aqui tem uma formação em educação pedagógica, o que, por um lado, é muito interessante, que mostra a preocupação da sociedade como um todo com esse tema que é tão importante para todos nós. Então, o que eu queria saber é, vocês contam com algum apoio pedagógico no trabalho de vocês, no dia a dia, e que iniciativas, que parcerias vocês já têm acontecendo com escolas, ou se isso está para acontecer, tirando você que falou do GIC, que já tem algumas escolas públicas, se vocês também têm algum trabalho já com escolas. Obrigada. Bom dia a todos. Muito interessante as iniciativas de vocês e tudo mais. E um pouco também na linha dela, meu nome é Heloísa, e o que eu queria saber é assim, se vocês estivessem conversando com professores aqui, o que vocês falariam para ele? Qual é o conselho, ou sugestão, propostas, a partir das iniciativas criativas, interessantes, abertas, flexíveis, vocês dariam para eles? Posso perguntar também? Legal. Oi, meu nome é Camila, sou repórter do site da Exame. O Carlos falou que vocês usaram zero publicidade no Veduca. Então eu gostaria de saber o modelo de receita de cada startup, parceria, se vocês têm investidores, queria saber um pouco. Bacana. Posso começar? De novo? Tá. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui todas as perguntas. Aqui foi um monte de perguntas. Primeiro foi da Débora. Perguntou a respeito da formação em educação. Nós temos, entre os 4 fundadores do Veduca, uma pessoa que é um professor doutor da USP, PhD, e ele tem, obviamente, carrega toda a parte de educação. Entre os nossos 4 membros fundadores, nós tivemos a preocupação de ter um time que tivesse características complementares e que tivesse uma pessoa que tivesse uma formação acadêmica completa, formal, exatamente para que a gente estivesse bem coberto na toda a parte de pedagogia, todas as questões que envolvem o ensino formal, né? Agora, independente disso, eu acho o seguinte, o ser humano ele nasce sabendo fazer uma coisa, aprender. Então, acho que todo mundo acaba conseguindo contribuir com a sua própria experiência de como é que eu, Carlos, aprendo bem, quais são as ferramentas que me ajudam a aprender melhor, mais rápido, aprender e fixar um conhecimento de uma melhor forma, entendeu? E todo mundo acaba conseguindo contribuir, mas sim, nós temos uma pessoa que tem essa parte formal e a gente tem essa preocupação. Sua segunda pergunta foi... Sim, nós somos focados em educação superior, sim, parcerias. Nós temos o Veduca 12 universidades de fora do Brasil e 3 universidades brasileiras, USP, Unesp e Unicamp. E com elas a gente está fechando parcerias para que a pessoa não só possa aprender, mas além disso, ela possa ter um papel, um certificado de o que ela aprendeu, que confirma o que ela aprendeu.
E aí, já unindo com a pergunta da... Qual é o seu nome? Heloísa. Juntando com a resposta da pergunta da Heloísa, o nosso modelo de... Desculpa, não é Heloísa, é a Camila. Com a pergunta da Camila. Nosso modelo de negócio vai ser baseado na venda de curso com certificação. Então, o conhecimento ele é livre. Agora, se você quer um papel, um certificado, algo que prove que você aprendeu aquele conteúdo, aí você teria que pagar o custo exatamente das pessoas que vão estar ali para corrigir, das pessoas que vão estar para avaliar que você realmente aprendeu aquele conteúdo. Esse é o nosso modelo de negócio. E a sua pergunta, Heloísa, qual era mesmo? Desculpa. Só falta... O que você Conselho para os professores. Primeira coisa, se tivesse professor aqui, a primeira coisa que eu ia perguntar para ele se eu posso filmar o conteúdo dele e disponibilizar gratuitamente. Não, acho que a gente está passando por uma revolução muito grande e a gente não pode esquecer que os grandes heróis são os professores, entendeu? São os principais heróis mesmo dessa revolução. Eu acho que a gente tem que sim entender qual que é o problema correto, mas eu acho que a educação no Brasil ela tem tantos mini problemas, né? Tem uma série, não só no modelo, tem no acesso, tem uma série de aspectos do problema. E quando eu falo brincando de que se tivesse um professor aqui eu ia falar, posso te filmar para te colocar, eu acho que esse é uma das principais vantagens que a tecnologia traz à educação, é escala. É a gente poder pegar e filmar os melhores professores e espalhar. Eu falaria duas coisas, aos melhores eu pediria para filmar e aqueles que não são os melhores eu pediria que assistissem e procurassem os melhores, assistir para melhorar as suas técnicas de ensino. Acho que é isso que eu falaria. De todos. Bom, a primeira pergunta, dentro da equipe a gente não tem ninguém com formação em pedagogia, apesar de a gente ter mergulhado muito no tema educação, só que como a plataforma são os próprios usuários que propõem os encontros, a gente gosta de deixar a metodologia muito livre. Lá pode aparecer uma metodologia super participativa de encontro, como uma mais quadradinha, onde tem uma pessoa falando sobre um determinado tema. Mas, dito isso, a gente também acredita muito no poder da rede. A gente tem na nossa rede muitos professores que estão sempre contribuindo. A gente gosta de ouvir a opinião de todo mundo e a plataforma está aberta e sempre em construção. E aí, já emendando na segunda pergunta, tem uma amiga nossa que é professora, que também ajudou muita gente no processo de lançamento do Cinesi, e ela diz que ela como professora entendeu que a melhor forma de ajudar os alunos dela é tentando hackear o sistema, encontrar os furos onde ela pode ser mais criativa e se focar nas pessoas e não no conteúdo. Então, entender quem são, é muito complicado, especialmente no ensino público, entender quem são os seus alunos. Então, se conectar verdadeiramente com eles e daí tirar o mais importante na educação, que é esse relacionamento. Daí você tira o que cada um precisa, como cada um pode construir, porque graças a empreendedores como os que estão aqui, conteúdo é super acessível. Eu posso assistir uma aula de Harvard na minha casa. Então, esse aluno tem acesso ao conteúdo. O que ele precisa é do guia, da relação. Essa relação eu acho que é o mais importante. E a última pergunta de modelo de negócio, a gente tem, os encontros podem ser gratuitos ou pagos. Nos encontros pagos, a gente tem uma taxa, que fica com a plataforma. Bom, a primeira pergunta, né, a gente tem sim um grupo de pedagogos, pessoas formadas nas áreas de cada conhecimento, principalmente o Enem, que hoje é um tipo de trabalho que a gente tem dentro da nossa plataforma, voltada ao Enem. Então, a gente tem 4 revisores que vieram do MEC, trabalharam para o INEP, e um grupo de quase 200 professores que trabalham como colaboradores da Geek. Dentro, né, os 2 fundadores, o Cláudio Sasaki, ele fez um MBA em Stanford voltado para a educação, e o Eduardo Bontempo, ele fez um MBA no MIT, que era voltado também a estudos de tecnologia aplicada à educação. A segunda pergunta, né, sobre os professores. A gente entende que os professores precisam se envolver nesse processo, né? Realmente a gente conversou, não é um modelo tão fácil, né, que vai, se todos os protagonistas não aderirem ao projeto, talvez ele não vai atingir 100% da sua capacidade, né, do intuito dele. E como a gente enxerga o professor? A gente fala que, a gente faz até uma analogia com a medicina, né? Que o nosso simulado, as nossas provas é um raio-x, a nossa plataforma é um tratamento, é um remedinho,
e o professor é o médico, né? Então o professor ele tem que ser esse catalisador de curiosidade do aluno, ele tem que ser aquela pessoa que está acompanhando o aluno e saber instigar o aluno. Então a gente sempre procura se posicionar como um parceiro dos professores, como um complemento, é um material a mais que ele tem para trabalhar em sala de aula, para instigar a curiosidade dos alunos. E aí, sobre o modelo de negócios, hoje a gente já tem cerca de 20 escolas parceiras espalhadas no Brasil todo, e aí a gente tem um projeto muito legal, que a gente chama de One Pay, One Free. Então, um colégio particular adquire o nosso produto, ele tem direito a escolher um colégio público para trabalhar com esse produto também, né? Então, a gente tem diversos parceiros já, aqui em São Paulo, Bandeirantes, Pentágono, Grupo Mater Dei, e aí, em parceria com esses colégios, a gente implanta em algum colégio público para poder levar essa iniciativa para o maior número de jovens possíveis. Eu vou começar pela pergunta dos professores. Dentro da visão do crânio, a gente entende que o crânio é uma ferramenta para o horário, fora do horário de metodologia de aula. Somos críticos de metodologia, mas somos grandes fãs dos professores. Porque, como eu disse anteriormente, eles recebem uma terceirização da coisa que é mais responsável para todas as famílias, né, a educação dos seus filhos. Então, a pessoa que aceita essa responsabilidade, o cara tem que ser muito guerreiro para poder conseguir vencer. E se nós temos o que temos hoje, que pode não ser a melhor educação, tudo, mas o que temos, devemos aos professores. Com todas as limitações. Então, primeiro, eu acho que o que eu tenho a falar para eles é muito obrigado. Eu estou aqui porque eu tive professores, bons professores, talvez não tão bons, mas tive muitos professores, senão eu não estaria aqui. Depois a pergunta... Tá. Então, o crânio, a gente tem na linha de trabalho nossa, a gente tem uma visão que a gente constrói games para se adequar a cada realidade. Então, por exemplo, aqui nós estamos falando talvez com uma plateia de professores. Então, eu teria que criar games que envolvessem pedagogia, que despertasse a cobiça, o interesse dos professores a jogar esses jogos. Nós não temos limitação de idade, nós não somos jogos, não é para criança. Tanto é que a nossa faixa hoje, que é em maior frequência, é de 18 a 34 anos. Temos uma representatividade de aproximadamente 7% dos usuários, de um total de quase 60 mil usuários da melhor idade, né? Então, assim, a gente tem usuários mais velhos também. Então, para cada jogo que a gente cria, a gente monta um núcleo que vai criar o conteúdo daquele jogo. Então, aí, até uma das últimas decisões estratégicas que a gente fez era montar um núcleo geral para todos. Então, hoje nós temos uma pessoa muito bem qualificada, ela chama Jussara, trabalha comigo, que ela monitora todas as metodologias. Então, a gente tem uma mecânica principal que a gente escolheu, que é um quiz. Aí assim, poxa, mas o quiz não é tão tornar o aprendizado algo divertido. Eu acho isso também. Mas nós também somos empreendedores. Então a gente tem que aliar a questão da motivação, do valor de levar o aprendizado a algo divertido, mas nós não podemos esquecer das questões econômicas, infelizmente. Então era a metodologia mais fácil que pudesse pegar todas as áreas de conhecimento. Então fizemos isso. Hoje a gente tem no núcleo, só do quiz, nós temos um núcleo de 7 profissionais, pós-graduados no mínimo, 2 com mestrado e doutorado, para poder melhorar a qualidade do conteúdo diariamente. E recebemos também perguntas por conteúdo colaborativo, crowdsourcing, de todos os usuários. Tá? Aí, modelo de negócio do crânio principal é o modelo freemium, no qual você pode jogar, você se cadastra gratuitamente, você vai acumular case e pode retirar prêmios. Se você faz uma assinatura mensal, você vai ter benefícios extras, você vai ter uma pontuação maior, vai ter acesso a prêmios especiais, vai ter um volume de resgate maior. Além disso, a gente está negociando com 2 grandes bancos, além de companhias grandes como a Vivo, que é uma das nossas investidoras, a Telefônica Vivo, por meio da Waira. A gente está negociando com 2 grandes bancos, por exemplo, para poder ensinar a educação financeira que a gente tem hoje dentro do crânio, quando você tem o seu extrato de QIs. Esse extrato poderia receber o branding de um banco, do Itaú, do Bradesco, o banco que fosse ali, colocasse ali. E a gente poderia estar aproveitando isso para tentar, de forma divertida, ensinar a educação financeira. E a gente não quer pegar o ambiente de aula. Nós queremos pegar o ambiente, você está esperando um médico na consulta, está no metrô, está viajando de avião. Ao invés de você ficar ali jogando um jogo tipo Draw Something, Song Pop, que é bacana para entretenimento, tudo, mas quando chega no final do processo, você só se divertiu.
No nosso não, você agregou conhecimento e na hora que você desceu do avião, talvez lá no aeroporto, por geolocalização eu te avisei, falei assim, ó, você pode retirar aqui um cafezinho com pão de queijo, entendeu? Não tem nada a ver você de Minas não, tá, gente? Só tô falando isso. Eu acho isso, acho que tá respondido. Bom, acho que nós vamos continuar colocando desafios aqui, né? Um deles, nós temos 3, 4, eu não vou fazer pergunta, só vou fazer uma ponderação, para vocês pensarem, não precisam responder aqui. Não podemos substituir o livro-texto pelo vídeo nem pela hipermídia. Repete-se a lógica do ensino tradicional, que é de transmissão de informações para o aluno. Então, a tecnologia não é a solução. Ela nos traz possibilidades e potencializa uma educação participativa, o empreendedorismo, a autoria. Mas ela não garante. Isso faz parte da intencionalidade pedagógica. Então, isso é para pensarmos daqui para frente. Aqui tem 3 pessoas e ali tem mais uma. Então, temos 4 pessoas inscritas. Tem um microfone aqui. Olá. Eu queria endereçar uma pergunta para o Samir. Tem muita gente que fala que os games que são produzidos no Brasil com caráter pedagógico são interessantes ao mesmo tempo, são muito poucos, quase inexistentes. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E uma questão para a Camila aparentemente, todos os projetos são bem bacanas, mas o seu projeto talvez atenda um pouco mais essa coisa que está sendo discutida aí de atender a um outro público, o público do século XXI. Mas, ao mesmo tempo, eu não entendi bem se acontece uma certa sistematização desse conhecimento, ou se fica muito disperso, muito aberto, etc. e tal. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Obrigado. Quem mais? Quem faz uma pergunta? Posso fazer? Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta assim. Johnny, como driblar a resistência dos professores assim nessas novas ferramentas assim de aprendizado? Fazer com que essas novas, como evitar assim com que os professores peguem essas ferramentas tecnológicas e transformem em livros textos novamente? Como fazer com que os professores assim peguem essas novas ferramentas e realmente transformem em algo novo assim para o aprendizado, evitar com que seja tudo novamente e as velhas ferramentas os velhos modelos de educação se repitam assim, só que com uma nova ferramenta. Como evitar esse tipo de coisa assim? Bom dia, meu nome é Vitor. Eu queria saber o seguinte, eu sei que tem uma demanda grande pela educação no Brasil, principalmente depois que você já saiu do ensino médio e vai querer um curso superior, uma plataforma como o EDX, o Coursera.org, tem várias plataformas que você faz um monte de curso, eu mesmo já fiz vários, e você aprende, mas você tem que ter tido um pouco de conhecimento e tem que ter inglês. Obviamente, para o Brasil é um problema. Só que mesmo tirando isso, eu vejo que no Brasil uma grande parcela da população, eu diria que a maior, não quer aprender nada. Não tem nem interesse, nem curiosidade. Porque várias pessoas que eu tenho contato, os que querem aprender são os mesmos que vão fazendo um curso atrás do outro. Mas aqueles que não fazem nenhum, nunca começam a fazer nada. Isso é bem comum, principalmente em periferia. Eu já vi várias vezes em escola pública, pessoas que saem, desistem e não querem aprender nada. Então, eu acho que no Brasil tem esse problema de educação de falta de interesse. Apesar de ter uma grande demanda, ainda não é a maior parcela. Vocês pensaram em alguma coisa que pudesse atrair a pessoa que não está interessada nisso, se tornar interessada, para poder usar alguma das plataformas ou mais de uma? Bom, parabenizo a todos, mas de antemão sou um fã do Veduca e na minha cidade, onde eu encontro as pessoas, eu sempre indico o Veduca. Para todos,
aos quatro, eu gostaria de fazer as seguintes perguntas. Qual o futuro que vocês pensam do e-learning? Essa é a primeira pergunta. A segunda, quais as dificuldades que vocês tiveram ou têm e como vocês estão superando essas dificuldades? E a terceira pergunta, especificamente para o Veduca, como ele resolve a questão da tradução, porque é por tradutores voluntários, né? Então, como incentivar, como vocês estão resolvendo essa questão? Muito obrigado. Bom, quem quer começar primeiro? Vou começar de trás para frente. Como é que é o seu nome? Inácio? Obrigado pela indicação, Inácio. Vou começar pela, acho que é a mais simples, que é a da tradução. Nós pegamos o conteúdo das principais universidades do mundo, trazemos ele aqui. Obviamente você tem um problema da tradução. Como é que a gente faz a legenda? Em duas formas. Primeiro, nós estamos pagando, nós levantamos o investimento através de fundos de investimento. Curiosamente, nenhum deles é do Brasil, todos de fora, mas enfim. E um pedaço do investimento que nós recebemos, nós estamos pagando empresas especialistas na legendagem, na tradução de conteúdo técnico acadêmico, para garantir que a gente coloque uma legenda nos vídeos, nas videoaulas das melhores universidades do mundo, obviamente que tenha qualidade. Uma segunda forma pela qual a gente faz a legendagem é a legendagem colaborativa. Quando nós começamos o Educa, a gente começou a receber milhares de e-mails e muitos deles eram da seguinte forma: olha, eu sei inglês, eu sei tal conteúdo e eu quero ajudar vocês, como é que eu faço? Como é que eu faço para ajudar? E com isso nós criamos uma área no site de legendagem colaborativa. Quando você está assistindo um vídeo que ainda não tem legendas, você clica no botão Quero ajudar na legendagem. Você é levado a uma parte no site na qual você vê o vídeo com legendas em inglês, vai traduzindo, depois marca os tempos com 2 teclas, chega quase que um jogo, quase como um videogame. E quando você termina, clica em publicar, ela não vai direto para o site, ela volta para nós, a gente passa por revisores e publica essas legendas no site. A sua segunda pergunta foi? Quais as... primeiro, qual o futuro do e-learning? E segundo, quais são as dificuldades que vocês tiveram ou têm e como vocês superaram ou vão superar os problemas? Tá. A gente tem algumas dificuldades. Eu acredito que a principal dificuldade que nós estamos encontrando no Brasil hoje é as universidades públicas, para que elas disponibilizem o conteúdo, a gente encontra algumas barreiras pelo fato delas serem subordinadas, aí tem regras muito antigas, que nos impede que a gente faça igual meu amigo está fazendo ali, coloca uma câmera e filme todas as aulas e distribua todo o conteúdo gratuitamente. Como está escrito na primeira página do Educa, a gente acredita que o conhecimento deva ser distribuído gratuitamente a qualquer pessoa que se dispõe a aprender. É isso que a gente quer fazer. Para, infelizmente, algumas universidades, as universidades públicas no Brasil, elas não aceitam que o investimento privado, o capital privado, seja utilizado para filmar e disponibilizar esse conteúdo. Esse é um dos pontos que a gente espera resolver amanhã em Brasília. Se der tudo certo, semana que vem a gente tem novidade. Aí. O que a gente acredita no futuro do e-learning, tá? Eu acho que o e-learning ele veio para ficar. Eu acredito que a tecnologia ela complementa, mas ela não substitui o modelo. Então fica tranquila. Os livros sim vão continuar existindo, os professores vão continuar sempre fazendo a parte presencial, mas ela vem dar uma escala. Acho que 3 coisas são muito importantes no futuro do e-learning. Primeiro, escala. Você vai ser capaz de ver o melhor professor de um determinado assunto de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. 2, com a tecnologia, o ensino vai ser cada vez mais personalizado. Então, num futuro não muito distante, a gente vai ter... Nós vamos entrar num site ou entrar numa ferramenta, a ferramenta vai acessar quais são as minhas fortalezas, quais são as minhas oportunidades, quais são os pontos que eu sei bem, quais são os pontos que eu não sei muito bem, e vai construir um plano de aprendizado customizado para mim. Isso é uma tendência que vai vir também. E a terceira coisa que nós acreditamos bastante no futuro do e-learning
é na interconexão entre informação. Então você, por exemplo, vai estar lendo uma notícia no jornal e você vai ver uma videoaula que ajuda a explicar aquela notícia. Você vai ter a informação no momento que você está mais propício a utilizar a informação. Acho que essas três tendências são coisas muito fortes que você vai ter no e-learning. Respondi suas perguntas bem? Você, como é o seu nome? Desculpa. Oi? Vitor. Vitor. Você perguntou a respeito da demanda. Você tem uma demanda, mas ela poderia ser maior. Não tenho dúvida. Não podia concordar mais com você. Eu acho que existem pessoas que ainda não entenderam que a educação é a única forma que você tem de mudar o mundo. E você começa mudando o mundo, mudando você mesmo. Tem que ser a mudança que você quer ver no mundo. Então, tem muita gente no Brasil que ainda não quer. Mas nós no Veduca não estamos nos focando nessas pessoas agora. A gente está focado nos 18 milhões de brasileiros que já têm um diploma de curso superior que não necessariamente teve qualidade. Nós estamos focados em 6,1 milhões de estudantes universitários hoje no Brasil que querem um diploma de curso superior. A gente está focado, para falar nos professores, em 250 mil professores universitários no Brasil, de acordo com o último censo do MEC, que sim, estão interessados em fazer alguma coisa. Esse número poderia ser maior? Com certeza poderia ser maior. Existem técnicas, ferramentas, coisas que a gente poderia fazer para que as pessoas da periferia ou pessoas que não tiveram uma educação de base se interessassem no ensino de qualidade, no ensino superior de qualidade. Sim. Essas ferramentas eu deixo para os meus amigos mais focados no ensino fundamental e médio. Nós que estamos focados no ensino superior, a gente quer garantir que esses 24 milhões de pessoas que eu acabei de falar, estudantes universitários, profissionais com curso superior, encontrem o melhor conteúdo das melhores mentes do mundo em português, para que a gente possa subir a barra no Brasil. Você não fez nenhuma pergunta para mim hoje. Rapidinho, tinha mais uma pergunta. Isso. Qual era a sua pergunta? Era sobre a resistência dos professores na... Resistência dos professores, sim. Eu acho que sim, há uma resistência dos professores, mas ela vai acabar, ela está acabando. Por quê? Quando você olha para fora do Brasil, para as grandes universidades, Harvard, Stanford, Yale, Princeton, os principais professores do mundo, disponibilizando o seu conteúdo, a resistência, ela pode até existir, mas ela está acabando e ela vai acabar. Acho que a gente não precisa de muito para convencer os professores que a mudança que está acontecendo agora na educação é inevitável. Respondi? Eu vou ser bem breve, acho que só vou responder a pergunta que foi direcionada para a gente. A primeira é que as pessoas propõem os próprios encontros, definem tema e eles acontecem presencialmente. Hoje, a troca que acontece presencialmente, a gente realmente não sistematiza na plataforma. Mas a gente está lançando uma plataforma nova e a ideia é que toda vez que o encontro for postado, vai ter uma área de histórico e tudo que acontece lá, o revelador, que é a pessoa que a gente chama que propõe o encontro, pode postar vídeos, colocar conteúdo, link do que aconteceu na aula, material, etc. Então, quem não foi pode acompanhar um pouco do conteúdo e, de repente, ir num próximo oferecimento. E mais uma pergunta que eu queria responder, que você falou sobre as pessoas que não têm vontade de aprender. Eu sou um pouco otimista, eu acho que todo mundo gosta de aprender, é o que o Samir falou. Eu posso não gostar de estudar, mas eu gosto de aprender. Talvez eu tenha sido desestimulado pelo que me disseram que aprender realmente que é sentar numa sala de aula e ouvir alguém falando uma coisa que não tem nada a ver com a minha realidade. Então a gente acha que quanto mais ferramenta der para as pessoas construírem o próprio aprendizado, descobrirem o que eu gosto, vou atrás desse tipo de conteúdo, elas vão se estimular cada vez mais. Então, acho que a escola é desestimulante para o aluno, especialmente na periferia, porque o formato que ela traz ele não consegue se identificar com nenhum daquele conteúdo. Então, acho que a saída é essa, trazer mais estímulos para as pessoas descobrirem o que elas gostam. Bom, acho que vou começar com a pergunta de quais são os desafios que a gente encontra, né, as barreiras. Hoje a gente fala muito de internet, todo mundo aqui trabalha com internet, e a gente viveu ano passado lá na Geek uma situação muito interessante. A gente fez um simulado Enem para o Brasil todo, em parceria com o jornal Estadão. A gente conseguiu um número super expressivo para o primeiro ano da empresa, que foi 150 mil inscritos, né, para fazer essa prova. E a gente fez parceria com secretarias da educação. A prova era online, né? Então era uma prova que o aluno fazia no computador
e depois ele já recebia automaticamente um relatório dessa prova que contava o que ele precisava estudar nesse um mês que antecedia o exame, né, o Enem mesmo. E aí a gente recebeu várias ligações, então primeiro alunos que falavam, eu vou fazer a prova, mas eu não tenho e-mail, como é que eu faço um e-mail, né? Então ligava pra gente, porque fazendo esse tipo de questionamento, às vezes a gente vive aqui, está num evento de tecnologia e tem essa ideia de que todo mundo tem internet, todo mundo tem e-mail, todo mundo é conectado no Facebook e não é bem assim, né? Então as secretarias, a gente até estendeu o prazo para fazer nessas escolas públicas, eles faziam revezamento dentro dos laboratórios, porque não era todo mundo que tinha computador em casa, não era todo mundo que tinha acesso à internet. Então acho que foi uma vivência muito legal que a gente teve e acho que é pensar em cada vez mais como levar isso para a grande massa, para quem precisa desse material de qualidade, né? Talvez parcerias com as secretarias, mas como é que a gente vai entregar? Então acho que todo esse tipo de questionamento passa muito na nossa cabeça e é o grande desafio da GIC. Acho que a outra questão que ele falou dos professores, eu comentei um pouquinho aqui, mas eu acho que é uma tendência. Os professores, eles são interessados, né? Acho que não é que a nova geração é muito ansiosa, é muito imediatista, e eu acho que é uma onda. Todo mundo vai entrar nessa onda e o professor vai ser o catalisador da curiosidade. E já respondendo a pergunta dele, um pouco do que ela falou, né? Todo mundo tem vontade de aprender. Talvez a forma que a gente veio sendo ensinado todo esse tempo não instigou a gente, mas acho que é o papel de todos nós aqui mudar esse cenário. Vou pegar o gancho com a questão, vocês mencionaram a questão do aprender, e uma coisa muito importante, a escola não precisa ser chata. O problema não está na escola, o problema está na metodologia. O problema não está no professor, o problema está na metodologia. Uma metodologia do século XIX. Então a escola pode ser divertida. No início eu falei que eu preocupei muito com aonde fosse escolher qual escola eu colocaria a minha filha, porque eu não queria terceirizar a educação e sim usar a escola como uma das ferramentas, uma parte do processo. E aí do que eu pude estudar, né, que eu tive que estudar nesse momento para escolher a escola que seria, eu falei assim, poxa, uma pedagogia legal é a Waldorf, eu achei ela mais interessante, mais aberta. Então colocamos lá. E você vai conhecer a escola, você vai apaixonando nisso. Então existe formas diferentes para adequar a cada perfil. Infelizmente, eu não consigo lembrar as perguntas, entendeu? Então, eu avisei no início, mas eu falei assim... Tendo os jogos. A gente não tem jogo pedagógico interessante, de qualidade aí. Que não tem jogo com qualidade? Jogo pedagógico de qualidade, com aquela jogabilidade que a gente se conhece no jogo de entretenimento. Não tem no Brasil, muita gente fala isso. Você concorda? Não, discordo completamente pelo seguinte. Pode não existir muitas coisas já constituídas. Aí eu concordo nesse ponto. Mas se a gente for analisar, o Brasil é tido como país de criatividade, país de empreendedorismo, e aí nós temos um déficit de educação. O que atrapalha isso. Se a gente tem essa questão latente do empreendedorismo, da inovação, tudo, se tivesse a educação, ela é o driver que está faltando para isso acontecer. E aí, nesse ponto, o que ratifica o que eu estou falando dessa questão? Poxa, você pega uma empresa como o Instagram, tem um brasileiro. Não tem nada a ver com educação. O cara inovou em alguma coisa, até uma questão muito simples, que para mim você tem que olhar quem tem sucesso, é bacana. Facebook tem dedo de brasileiro. Então tudo tem dedo de brasileiro. Então a gente tem que usar essa nossa criatividade, essa nossa inovação para resolver esses problemas. Então eu acho que a gente tem muita competência e muita capacidade. O que está faltando é só a gente direcionar um pouquinho o foco para a educação para resolver esse problema aqui no Brasil, entendeu? Tinha uma outra pergunta também. Você tinha perguntado alguma coisa? Então era isso. O outro foi do Veduca. Professor? Tá. O aluno da periferia, esse é ótimo. A questão do crânio, a gente foca muito em trabalhar e incentivar a pessoa a procurar aprender, tornar o aprendizado algo divertido. Para isso eu tenho que me adequar. E para isso a gente tem me perguntaram qual é um dos grandes desafios. Esse é o grande desafio. É conseguir ter uma plataforma que se adeque a todas as necessidades de cada um. Então, 180 milhões de brasileiros no Brasil tem que adequar a necessidade. Então, a gente tem que ir pegando formas abrangentes.
pessoa da periferia que for jogar o Crânio, ele pode falar assim, eu não gosto de estudar, porque talvez lá no início foi doutrinado dessa forma. Só que daí ele pega um jogo. Eu não estou falando para ele que aquilo é para ele aprender, entendeu? Então ele vai pegar ali e vai jogar. E vai jogar para quê? Porque depois ele quer ir lá na Lan House lá e resgatar 2 horas de Lan House grátis para ele poder jogar mais ou para ele poder jogar com os amigos dele. Então, quando você coloca uma cenourinha na frente, ajuda um pouco. E aí você começa a engajar e começa a mudar a cultura. Porque você só premiar a pessoa por ela estudar, que era algo que poderia ser natural, eu não concordo. Eu acho que você tem que premiar para ir ser um incentivo, um motor para mudar a cultura nossa aqui do Brasil de aprender a aprender, entendeu? Bom, infelizmente a gente não pode mais abrir para perguntas, né? Então, nós vamos passar apenas para um encerramento e eu queria ainda deixar algumas coisas para pensarmos, né? Sobretudo, a educação, ela não se faz apenas com a produção de materiais didáticos, ainda que sejam materiais hipermídias, vídeos maravilhosos. Esses materiais são excelentes para uso em educação, mas a educação se faz pela atividade dos sujeitos que participam da educação. Portanto, todo este material colocado a partir da atividade, que pode ser online ou presencial. Futuro do e-learning, que futuro do e-learning? Futuro é integrado, presencial e à distância, é uma educação ubíqua. Nem será, não teremos esta oposição falsa que ainda é colocada nos dias de hoje. Vai ser tudo junto, o quanto será olho no olho, que é tão bom, né? Dar um abraço no outro. O quanto será a distância são as condições e os objetivos de cada situação. Então, nós temos ainda muita coisa para construir, muita coisa para conversar e para colaborar também. Vocês têm aí um futuro enorme pela frente como empreendedores e cada um agora, então, vai rapidinho colocar as suas palavras finais para fazermos o encerramento dessa sessão tão rica, com tanta experiência maravilhosa que foi colocada aqui. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, pessoal da Campus, vocês estarem aqui assistindo também a essa nossa mesa e contribuindo para a gente poder trocar essas ideias. E concordo que nós não estamos aqui para uma solução completa. Eu acho que nós temos 4 pessoas que estão promovendo ferramentas, formatos. Vai caber como cada usuário, cada pessoa vai nos utilizar. Um conceito muito legal de internet, né, que a pessoa fala assim, poxa, internet, rede mundial de computadores. Eu não concordo, eu uso um outro termo de um amigo que fala isso muitas vezes, que é a rede mundial de pessoas. Então, essa questão de você estar numa mídia, estar num lugar, você pode estar num aeroporto jogando virtualmente e está um amigo do teu lado ali, então você está conectado, é apenas um link. Então, não existe, o computador não faz nada sozinho, tem sempre uma pessoa por trás, navegando nesse sentido. Então, eu acho que nós somos ferramentas, é um complemento, e a internet vai evoluir no sentido de que cada um entender que a educação é importante, no sentido da educação, e aprender a aprender com essa ferramenta, identificando e valorizando o ser humano. A gente não pode valorizar o ferramental além do ser humano. Essa é a visão. Para chegar no futuro, tem que valorizar, não é o hardware, não é o software, é o humano. Fala, Aparecido. Obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer a Campus Party por ter convidado a gente a estar participando aqui. Eu concordo em gênero, número e grau. Acho que tudo que a gente está discutindo aqui são ferramentas, mas a gente não pode esquecer do principal herói, que são os professores. São as pessoas que estão exatamente, dedicam a sua vida a levar o conhecimento e a ensinar os alunos, ensinar as pessoas as diversas disciplinas. Eu acho o seguinte, como eu falei no início, na apresentação, eu queria fechar com essa mesma mensagem. Nós temos muito trabalho a fazer, não só no Veduca, acho que o Crânio, está todo mundo aqui começando. A educação está passando por uma revolução agora, e a forma que eu vejo, essa é uma oportunidade gigantesca que nós brasileiros temos de resolver um atraso histórico, educacional, e tirar o Brasil sempre das últimas posições de qualquer ranking educacional que a gente pega e colocar ele lá em cima, que é onde deveria estar. Obrigado.
Acho que eu não podia concordar mais com os dois. Eu só queria fechar com a frase do José Pacheco, da Escola da Ponte, que ele diz: educação são pessoas. É isso que a gente está falando aqui. Não é tecnologia, não é metodologia, são pessoas. E eu acho que todos aqui somos pessoas. Então, a gente tem um poder de mudança e de empreender nossa própria educação e de ajudar na educação dos outros. Convidar todo mundo a visitar a Sinés.me. A gente quer ouvir opiniões, feedbacks positivos e negativos. É isso. Obrigada. Bom, gente, ainda na linha da pessoa, né, acho que complementar com uma história que a gente viveu nesse simulado que eu contei para vocês. Entre as 151 mil inscritos, a gente teve um senhor cego, que ficou cego há 3 anos atrás, que ele ligou falando: eu quero fazer a prova, mas eu não consigo fazer a inscrição. E eu estava no telefone, eu não sabia que ele era deficiente visual. Eu falei: clica aqui, faz isso, você está vendo aquilo? Ele falou: Thaís, eu não estou vendo nada porque eu sou cego. E aí isso mexeu muito com a gente, né? A gente convidou, ele fez a prova, a gente leu todas as questões, as 180 questões em 2 dias. E aí, há 2 semanas atrás, ele mandou um e-mail para a gente contando que ele fez o Enem, que ele estudou pelo relatório e que ele conseguiu o diploma do ensino médio, que era o objetivo final da vida dele. E aí ele falou uma frase que eu trago para vocês, que é a seguinte: tem coisas que eu só passei a enxergar depois que eu perdi a visão. E uma delas é a educação. Acho que a gente aqui somos em 4, mas aqui multiplicando, cada um pode fazer um pouquinho para mudar esse cenário aí. Gente, obrigada. Obrigada a todos vocês pela participação, pelas perguntas instigadoras. Certamente vamos continuar. Obrigada pela comissão organizadora por ter convidado uma equipe tão interessante para dialogar e obrigada por me convidar também. Estamos sempre à disposição para esses diálogos tão interessantes e para aprendermos e construirmos juntos. Obrigada.